Olá, pessoal! Agora, nessa aula, nós iremos ver dois conceitos que não são tão desconhecidos assim para nós. Será a denotação e a conotação, certo? Vamos começar? Vou ampliar só um pouquinho. Tá? Ó, a denotação, ela seria o sentido literal da palavra, ou seja, aquelas explicações que vêm no dicionário ou numa enciclopédia, por exemplo, tá? Então, é o significado, né, dentro dos diversos contextos que uma palavra pode ficar. Tá? A língua, ela é muito dinâmica. Então, com isso, as palavras podem adquirir vários sentidos, diversos sentidos, e de acordo com o contexto em que elas são empregadas, tá? É o que a gente viu um pouquinho também dentro de polissemia, né? Que polissemia seria os vários significados que uma palavra tem, certo? Então, aqui, em denotação, ele vai tratar essa palavra com os seus devidos significados dentro dos diferentes contextos, tá? Aqui, olha, nós voltamos com a palavrinha pêndulo, que ela aparece lá no poeminha visual da página 70, certo? Então, aqui ele vem com o conceito de pêndulo, né? Ele tem o número 1, que diz que é algo que pende, pendente. A maioria das árvores tem frutos pêndulos, né? Ou seja, a maioria das árvores traz os seus frutos pendurados, tá? E depois, o número 2, o peso que está suspenso por um fio e se movimenta de um lado para o outro. Os relógios de parede, alguns deles, né, têm pêndulo, tá? Pendular e pêndulo, ok? Então, nós temos esse conceito que é o conceito literal da palavra pêndulo, ou seja, ela veio de onde? De um dicionário júnior da língua portuguesa. Então, normalmente, os dicionários, as enciclopédias, elas trazem os verbetes, né? Que são essas palavras com suas devidas explicações, ok? Já quando eu falo sobre conotação, seria um outro sentido que eu dou para a palavra, tá? Um sentido figurado, ou seja, um sentido que não é o mesmo que o sentido literal que eu tenho dentro do dicionário, tá bom? Então, lá no nosso poema da página 70, ele nos questiona o seguinte, ó, qual desses sentidos o pêndulo foi empregado na página 70? Porque lembram, ele tinha o formato de um pêndulo e outra, ele está no sentido de uma poesia visual. Então, ele tinha que trazer para os nossos olhos essa ideia do pêndulo. Por isso, ele fez aquele desenho com as palavras formando o poema visual chamado Pêndulo, tá? E o sentido dele, no caso, em relação a esses dois conceitos que nós temos aqui, é que é o sentido 2, né? De que existe algo balançando para lá e para cá. Por isso que ele nos dá essa ideia do pêndulo no sentido 2. Tá? Na explicação 2. Então, ó, nós temos aqui um outro exemplo, tá? Ó, eu vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão, tá? É um poeminha do Tom Zé, e de 2017 foi o último acesso, certo? Sendo que a canção mesmo é de 1998, tá? E que ele produz aqui um efeito entre o cego e esse nó cego, tá? Então, aqui eu vi o cego, tá? E vi o cego preso na gaiola da visão, ele está se referindo à pessoa que tem mesmo uma deficiência visual, tá? Agora aqui, ó, dando o nó cego,
ele está dando outro sentido para essa palavra. O tipo de nó que eu posso dar na cobra e que é difícil de desatar. Por isso que a gente chama de nó cego, tá bom? Então, quando uma palavra ou uma expressão, ela é empregada em um texto e apresenta em sua maioria um sentido dicionarizado ou literal, ele está no sentido denotativo. Por isso, o nome denotação, né? É o que nós dissemos sempre, sentido literal. Quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos, dependentes do contexto em que a gente vai utilizar, ela está sendo empregada no seu sentido conotativo. E esse uso recebe o nome de conotação, ou seja, eu posso dar outros significados dentro de um contexto específico. Num poema, por exemplo, eu posso estar colocando esse sentido de conotação com as figuras de linguagem. Eu posso dar outros sentidos para as palavras de acordo com o uso da figura de linguagem. Por isso, estas figuras, elas representam muito bem esse meu sentido de conotação, tá? E os dicionários e enciclopédias, eles representam muito bem o sentido de denotação, tá? Então, é essa aulinha sobre conotação e denotação, e vocês deverão fazer apenas essa página de lição, a página 78, que faremos a correção amanhã na aula de produção de textos, ok? Obrigada e até lá!